Bem-aventurados os que têm e os que têm de justiça, porque eles serão fartos. Quem estava com água na boca por causa da picanha? Para você ter um ano de 2018 tremendo, você precisa ter fome de Deus e sede do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor. E eu peço a Ti que o Senhor possa continuar falando conosco, como o Senhor tem falado desde o início desse culto, Senhor. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, dar uma ferramenta nova para nós, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, destravar nossa mente, nosso coração, que possamos ainda terminar esse ano abençoado, Senhor, e ter um 2018 de vitórias, ó Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Ele merece. Uma das ferramentas ou chaves que pode fazer com que o nosso ano 2018 e até mesmo o final de nosso dezembro de 2017 seja de vitória, é nós entendermos o quanto precisamos desejar Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que fazem do relacionamento com Deus, e eu não estou dizendo a respeito de frequentar cultos, porque tem gente que frequenta todos os cultos e não consegue ter relacionamento. Tem pessoas que vêm aos domingos e têm relacionamento com Deus. Eu estou falando de relacionamento. Nós vivemos uma época em que as igrejas, e eu falo igrejas denominações, têm se voltado tanto para as coisas materiais, que têm esquecido que para alcançar as materiais precisamos ter relacionamento com Deus. E quanto mais, isso não é uma coisa nova, porque Salomão, ele disse que não há nada novo debaixo do céu. As coisas de Deus, elas se repetem. Ou seja, a intimidade com Deus é o que pode destravar na minha vida e na sua vida a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu passei um fim de semana onde o Senhor me cobrou muito, muito mesmo, do quanto eu já tive relação e relacionamento com Ele, e quanto hoje isso é menor na minha vida. Me chamando a atenção de que eu devo voltar ao famoso primeiro amor, porque na minha opinião não deve existir essa palavra primeiro amor, porque amor deve ser amor, mas nós esfriamos tanto com o passar do tempo que achamos esse advérbio que não está na Bíblia para dizer primeiro amor, o irmão vivia o primeiro amor. Ou até os que estão há mais tempo na igreja, quando vem o mais novo, todo sedento, querendo fazer tanta coisa, alguns dizem ainda assim, ele está vivendo o primeiro amor, isso já passa. Mas na verdade, aonde a Bíblia diz que existe primeiro, segundo, terceiro, não sei até quanto vai essa escala, que nós criamos dentro do nosso pensamento. A Bíblia está dizendo que para sermos fartos, para recebermos de Deus, para termos as promessas de Deus mais próximas de nós, nós temos que ter fome das coisas de Deus, sede das coisas de Deus. E isso significa relacionamento. E relacionamento com Deus não é algo que está no passado, onde os apóstolos ou até mesmo os antigos profetas tiveram, não. Relacionamento com Deus é algo novo. Relacionamento com Deus é algo para mim e para você nos dias de hoje. O que mais o Espírito Santo de Deus anseia é relacionamento comigo e com você. E esse relacionamento que Ele quer, essa fome, essa sede é a mesma que nós expressamos por aquilo que a gente mais gosta para o nosso corpo físico. Pare para pensar, se você ficar durante um tempo sem comer, sem apetite, e você fica sem comer, duas coisas acontecem. Primeiro, para você ficar um tempo sem apetite é porque alguma coisa aconteceu no seu corpo. Você está sofrendo de alguma doença. Segundo, a falta de alimentação vai fazer com que você fique desnutrido, fraco, fragilizado. E pode até morrer por conta disso. E não estou dizendo de jejum, estou dizendo da falta comum. Agora parei para pensar quando nós passamos a agir dessa forma com Deus.
não ter mais fome, mais sede, significa que a nossa alma está com algum problema. A nossa vida está com algum problema. Quando não temos mais desejo pelas coisas de Deus ou por aquilo que Deus é na nossa vida, alguma coisa está errada. E eu vejo Jesus frisando muito a respeito disso, que o relacionamento faz com que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Mas nós devemos ansiar, desejar por isso. E desejar, aleluia, é algo que precisa ser criado. E como se cria isso? Buscando. Olhe para quem está do céu e diga assim: como você tem buscado a Deus? Eu cheguei do sábado para domingo, 2:30 da manhã no hotel. E aí tomei um banho e fui deitar para dormir. Não conseguia dormir, virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado. Tinha 2 pastores comigo que eram uma benção, faziam uma sinfonia grave ainda. Mas eu percebi que meu sono, eu nunca perdi o sono por isso. E aí eu fui orar. E quando eu dobrei o joelho para orar, quando eu comecei a orar, quando eu fiz as primeiras palavras da oração, veio uma falta de palavra na minha oração. E eu fiquei quieto. E o Espírito de Deus falou comigo assim: eu queria te ver de joelhos nessa madrugada. E eu parei para pensar quanto tempo eu fiquei sem ir para a madrugada de joelhos. E eu senti que a voz dele falou assim: você não precisa nem falar nada. Só de você estar aqui, dizendo que está comigo, eu quero estar com você. Ei, o Espírito de Deus quer estar momentos a sós com você. E muitas das vezes, nós fazemos algo que não é errado, isso faz parte, é um conjunto, não precisa deixar de fazer isso. Mas nós só buscamos a Deus quando estamos em grupo na igreja. Buscamos ardentemente, muitas das vezes, naquelas orações em grupos, ou até mesmo no meio do louvor, adoramos ardentemente, mas quando estamos a sós, nós não temos um espaço na nossa casa em que podemos ficar a sós com Deus. E não é que, pastor, então eu vou ter que criar isso. Não, é você ter um espaço em você mesmo, porque isso pode ser aos pés da sua cama. Porque no conceito bíblico, no conceito de Deus, mesa da cozinha, cama do quarto, é altar diante de Deus. Quando você senta com alguém na mesa, você está dizendo para Deus: nesse altar eu tenho comunhão com essa pessoa. Por isso Paulo dizia que não comia com qualquer um. Na sua cama é santificada, é um altar diante de Deus. E quando você ora aos pés da cama, você está nos pés do altar da tua casa. Ei, ter fome. Eu sei que quem faz pelo menos 3 refeições por dia aqui? Quem faz? Café, almoço e janta pelo menos, né? 3 refeições por dia. E quem faz 3 refeições por dia, se ela fica sem uma dessas refeições, fica um negócio estranho. A fome vem, não é verdade? Vem, o desejo de comer vem. Você não pode ver um cachorro quente na rua que parece que dá até um arrepio, né? A fome. Mas se você olhar o que a Bíblia fala a respeito dos grandes homens de Deus, a Bíblia diz: oravam pelo menos 3 vezes por dia. Eles faziam o que era comum para a carne, para o espírito deles. Imagine Daniel, se ele não tivesse comunhão com Deus, o que ele faria dentro daquela cova junto com leões? Como seria a história dele sem relacionamento com Deus no meio daqueles leões? Como seria a história de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, se eles não tivessem entrado naquela fornalha em comunhão com Deus?
A nossa história, muitas das vezes, ela não está bem contada, ou não temos uma história bem escrita a nosso respeito, porque falta relacionamento com Deus. E Deus, Ele é tremendo porque a mão dele sempre estará estendida. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Ou seja, Deus nunca vai se afastar de você, mas como Ele diz que não há variação, você consegue se afastar dEle. O Salmo 91 diz assim: a sombra do Onipotente você pode descansar, mas isso é uma escolha sua, é uma escolha minha. E talvez se eu pedir para que você reflita no ano de 2017, talvez você encontre um ano que você poderia ter dado mais de si a Deus, buscado mais de Deus, tido mais comunhão com Deus, e eu tenho certeza que a tua história teria sido diferente, porque a chave que mais destrava o reino de Deus na nossa vida é comunhão com Deus. Porque quando temos comunhão com Deus, é uma via de mão dupla. Você fala em oração e Ele fala com você respondendo a sua oração. Porque às vezes nós passamos um ano de oração com Deus, mas sem respostas porque falta comunhão. O Espírito de Deus, irmãos, Ele é tão real, mas tão real, quanto você tocar no seu irmão que está ao lado. A gente cria um aspecto tão misticístico a respeito do Espírito Santo, que parece que ele é uma força, uma energia como a energia elétrica, tão distante, tão... Mas na verdade ele é uma pessoa, que está habitando em você, que anseia por relacionamento conosco. E eu olho para esses textos da palavra de Deus, por exemplo, o livro do Êxodo, no capítulo 33, olha que interessante o que Moisés fala. Então Moisés disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito. Portanto achastes graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Jeová, ou Jeová. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. E quando a minha glória passar, eu porei você na fenda de uma rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás-me pelas costas, porém a minha face não verás. Uma conversa de alguém que tem comunhão com Deus. Olha que interessante que quando ele fala: Deus, não me faça ir para lugar algum se o Senhor não for comigo. Quantos de nós tomamos decisões durante o nosso dia a dia, pedindo para que Deus nos ajude na decisão, nos dê direção na decisão, nos dê como devemos tomar essa decisão e direção? Nós somos filhos de Deus e vivemos a nossa vida tomando decisões por si próprios. E muitas das vezes depois vamos buscar a misericórdia de Deus porque alguma coisa deu errado.
E às vezes até colocamos a culpa em Deus, porque o Senhor não fez. Mas quando temos relacionamento com Deus, Deus, Ele faz acima da expectativa. O texto fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, aí Deus fala assim: eu tenho achado graça e te conheço pelo teu nome. Olhe para quem está do céu e diga assim: Deus te conhece pelo teu nome. Deus não te conhece por apelido. Deus não te conhece por conta de algum feito. Não, Deus te conhece pelo teu nome. Isaías diz assim: eis que te chamo pelo teu nome e te digo que tu és meu, comprado pelo sangue de Cristo. Ele está dizendo assim: ter comunhão com Ele é saber que Deus nos conhece por completo. E se foi Ele que me fez, se Ele foi Ele que te fez, Ele conhece você em detalhes, conhece as suas fraquezas, conhece os seus pontos fortes. Ele sabe como deve agir na sua vida, mas Ele não pode interferir na tua vida se você não convidá-lo para interferir. Ele não pode entrar na tua vida. Deus não coloca o pé na porta e força a porta para entrar, não. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E esse texto, muitas vezes eu vejo igrejas que usam ele para fazer apelo, para aceitar Jesus, para aquele que é ímpio, para aquele que ainda não tem Jesus no coração. Mas Jesus estava na porta de uma igreja. Ele estava falando com o povo que era filho dele. Não estava falando com quem não tinha Jesus, não. Ele estava falando com quem já tinha aceitado Jesus, já era igreja. Ele estava falando com uma igreja, e ele dizia para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é a batida, olha que coisa interessante. Não é a batida. Ele não disse: e se alguém ouvir eu bater na porta, e se alguém ouvir a minha voz. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus estava falando claramente: se você ouvir o que eu tenho dito a você, eu vou entrar e vou cear com você. Cear significa preparação de Deus, cuidado de Deus. Deus quer cuidar da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Ele quer cuidar de você. Mas a única coisa que Ele pede para você: tenha mais comunhão com Ele. Chame Ele para entrar. Não deixe Ele de fora de algumas decisões da sua vida nesse ano que vai iniciar, ou ainda nesse mês que vai terminar. Qualquer decisão que você tenha que tomar, decida com Ele. Ore, busque, porque Ele te conhece. E interessante que Ele fala para Moisés uma palavra-chave: eu achei graça. Quem sabe o que significa graça? O que é graça? Favor imerecido. Ele não chegou para Moisés e falou assim: você é o cara, Moisés. Por tudo que você tem feito, Moisés, eu te conheço. Não. Deus falou assim: Moisés, você não merece o que você está pedindo, mas eu achei graça em você. Nós somos alcançados não por méritos, somos alcançados pela graça de Deus. E eu quero dizer algo para você, que esse mês de dezembro seja um mês que você venha zerar com Deus. Pastor, eu fiz coisas erradas nesse ano de 2017, eu tomei decisões erradas, eu pequei diante de Deus. Que você zere o cronômetro e entenda uma coisa: que Deus não vai se referenciar por aquilo que você errou para te cobrar lá na frente, não. Ele vai agir na tua vida com graça. Quando nós nos arrependemos e deixamos para trás, a graça dele nos coloca em posição de nos chamar pelo nome. Ele te conhece pelo teu nome. Tu és meu. Sorria para quem está do seu lado e diga assim: você me conhece? Interessante que o conceito de conhecimento é tremendo. Porque quando nós temos amigos, os amigos nos conhecem. Conhecem muito, porque a gente se abre, conversa. Nos conhecem. Amigos nos conhecem.
Mas mais do que um amigo te conhece, a sua mãe te conhece. Sua mãe bate o olho na sua carinha e diz assim: alguma coisa está errada. Mesmo que você já seja barbado e casado, ela ainda é mãe. Mas mais do que a mãe agora, se você é casado, a tua esposa te conhece. E ela olha para você e também vê o seu rosto e diz: tem alguma coisa errada. Ou olha no teu olho e diz assim: por que você não quer falar? Alguma coisa você está escondendo. Te conhece. Mas existe alguém que conhece você mais do que a sua esposa. Sabe quem é? Você. Porque todo ser humano tem segredos que ele não revela para ninguém. As suas falhas, os seus erros, os seus pensamentos, e muitas vezes deles, pensamentos que não são bons. E ele se amarga com aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa, existe alguém que te conhece mais do que você se conhece. E ele conhece tudo isso em você, e ele se chama Jesus. Interessante que ele, conhecendo tudo isso em você, conhecendo você mais do que seus amigos, mais do que sua família, mais do que sua esposa ou esposo, mais do que você mesmo, a si mesmo ele te diz: tu és meu. Conhecendo você, ele diz assim: a minha graça te encontra. Deus não está olhando por aquilo que você é, Ele está olhando por aquilo que você pode dar a Ele, que é comunhão. Que você possa entender a comunhão que Moisés tinha, o levou a tão próximo de Deus. E Deus fala no texto algo tremendo aqui que me chama a atenção, diz assim: e disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobre a rocha te porás. Ele estava dizendo a respeito de um local físico, mas ele usa uma palavra aqui, Yashad, hebraica, que é tremendo. Deus diz assim: eis aqui um lugar junto a mim. A palavra Yashad significa: eis aqui um lugar de comunhão, de intimidade. Deus está falando assim: Moisés, eu estou te colocando no lugar de intimidade, porque eu não quero ter um relacionamento somente religioso com você. Eu quero ter um relacionamento de amigo. Quero ter um relacionamento de pai para filho, paternidade. Diga comigo, Yashad. Diga Yashad. Diga mais forte, é com Y. Yashad. Diga: Deus me colocará em Yashad. Deus quer te colocar no lugar de intimidade com Ele. Deus quer te levar para um lugar de intimidade com Ele. Deus quer te levar para um lugar de comunhão, um lugar perto dEle. E é interessante que quando Deus nós deixamos que Deus nos leve para um lugar de comunhão, olha o que a Bíblia diz: é um lugar sobre a rocha. O lugar de comunhão de Deus comigo e com você é um lugar sobre a rocha. E isso quer dizer que quando Deus nos coloca sobre a rocha, pode bater o vento que vier, pode bater a tempestade que vier, nós vamos suportar, porque o Senhor está em intimidade conosco sobre a rocha. Rocha é um lugar de intimidade. E ainda Jesus dá um ensinamento sobre isso: não construa a tua casa sobre a areia, construa sobre a rocha, sobre intimidade. Porque se você estiver na rocha com intimidade, irmão, 2018 vai ser um ano que você vai superar tudo que você precisa. Virá o que vier, venha o que vier, você vai superar, porque você vai estar em intimidade e sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ei, aleluia. Ele quer intimidade com você. Jesus. Nossa, eu vejo como se tivesse descido um nevoeiro assim sobre a igreja. Assim. Se tivesse uma nuvem de fumaça assim. Ele está aqui. Dê espaço para Ele. Deixa Ele ter intimidade com você.
Porque quando nós buscamos isso ardentemente, como se fosse o alimento para o nosso corpo, Ele nos coloca em bem-aventurança. E a palavra bem-aventurado não é somente o significado de feliz. Bem-aventurado vai um pouco mais além, porque ele usa algumas letras do grego que quando você separa e entende a palavra, diz respeito que você será feliz na conquista. Aonde todo mundo faliu, você vai ser próspero. Aonde não dá certo para um, para você vai dar certo. Aonde você viu tristeza, vai ter alegria. Ser bem-aventurado é isso, ele está dizendo, tenha fome e sede de mim, porque eu vou fazer você prosperar onde não tem prosperidade. Vou fazer você dar certo onde ninguém deu certo. Vou colocar a mão sobre você e você irá por cabeça e não por cauda. Única palavra que ele pede, tem intimidade comigo. Ei, desejo do meu coração é que nós terminamos ainda esse ano com propósitos de intimidade com Deus. Nós possamos colocar Deus na nossa agenda. Que 2018 você já compre uma agenda e já faça uma agenda com Deus antes que venham os outros compromissos. Que você separe na sua agenda um tempo para Ele, para orar, para buscar a Ele. Que você gaste um tempo precioso do teu sono para se levantar, nem que seja uma vez na semana, e passar 15, 20 minutos com Ele na madrugada sozinho. Eu garanto para você que você vai começar com 15, com dificuldade, mas com o passar do tempo, você vai perceber que o tempo vai voar na presença dEle. Porque Ele virá aonde você está, para ter comunhão com você. Ele irá visitá-lo, Ele irá buscar a comunhão que você está dando a Ele, e Ele vai retribuir com uma vida abençoada, suprida, para a glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Moisés pede a palavra glória, quando ele diz, me deixa ver a tua glória. A palavra glória, kabot, diz respeito a ser pesado, diz respeito aos feitos, diz respeito à cultura, diz respeito àquilo que Deus faz. A palavra kabot não é usado só para Deus. A palavra kabot foi usado, por exemplo, para a Grécia, para Roma, quando se falava assim, a glória de Roma, a glória da Grécia, a glória dos gregos. Falava a respeito das conquistas, da cultura. E quando a palavra glória acabou de se refere a Deus, diz respeito às conquistas, os feitos. Moisés estava dizendo, Deus, me mostra todos os seus feitos. Me mostra tudo. E a palavra usada para ele estava dizendo para Deus, me mostra o passado, o presente, o futuro, me mostra tudo. E aí Deus aparece assim, frente, face. Deus está dizendo assim, o futuro eu não posso te mostrar. Porque todo mundo que vê o futuro da minha glória, da minha face, morre. Mas eu vou te pôr na fenda de uma rocha, e vou passar, e vou te passar e vou mostrar o meu passado, a minha glória passada, as minhas costas. E quando Deus passa, ele vê a glória de Deus passada. Isso é um fato interessante. Você acha que Moisés escreveu o livro do Gênesis de que jeito? Quando Deus mostra o passado, ele começa a ver como um filme. E ele começa a escrever, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele começou a ver, e a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E ele ouviu Deus, disse Deus, e ele foi escrevendo, haja luz, e houve luz. E foi o primeiro dia. E foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, e chegou o sexto dia, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus foi revelando a glória passada, e Ele foi podendo ter acesso a isso, e Ele nos deixou escrito algo tremendo, que foi a glória passada de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Quando pedimos para ver a glória de Deus, Deus se revela a nós. Que a sua oração seja essa. Mostra-me a tua glória, Senhor. Pastor, mas o futuro Deus não vai mostrar, mas Ele vai revelar tanta coisa que você deixou de ver. Porque a glória de Deus se manifesta na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo. A glória de Deus está manifesta nas coisas pequenas que você já foi suprido.
E Deus cuida de nós. E muitas vezes nós somos tão... nós vivemos uma geração de pessoas tão superficiais que as coisas pequenas são descartadas. E Deus soma as coisas pequenas para transformar em coisas grandes na nossa vida. E nos pequenos detalhes Deus cuida de nós. Deus cuida de nós em pequenos detalhes, um desejo de uma esposa, um desejo de um filho, e às vezes é uma coisa tão pequena, mas Deus vai ali e supre para um pai que não tinha necessidade, porque Ele está mostrando a glória dEle naquele momento, tentando puxar você para a intimidade e mostrando, se eu supro as pequenas coisas, se você tiver intimidade, as grandes eu colocarei nas suas mãos. Aleluia. Você pode apontar o dedo do profeta para alguém e dizer assim: Deus supre a sua vida. Deus supre. Deus cuida. Eu sei que se você fizer uma retrospectiva de 2017, você vai dizer assim: ah, pastor, foi um ano ruim. Mas se eu disser para você, preste atenção nas pequenas coisas, você vai ver que tem muito mais cuidado de Deus do que problemas. Tem muito mais cuidado de Deus do que dificuldades. Tem muito mais cuidado em quase 365 dias. Faltam em torno de 20 dias para acabar. Se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que em todos os dias Deus esteve providenciando alguma coisa para você. E você está aqui porque Ele tem cuidado de você. Agora imagine se você tiver mais intimidade com Ele. Vou falar agora no aspecto de igreja. Se nós como igreja buscarmos maior intimidade com Ele, o que será impossível para Deus fazer nesses cultos aqui? Aleluia. Eu estou orando para ver milagres tremendos aqui. Estou orando. Eu vou entrar nos desafios com Deus. Vou começar a voltar a algum tempo atrás. Às vezes a gente precisa ouvir pessoas serem usadas por Deus para falar coisas para nos lembrar. Eu ouvi um homem que desde a minha juventude, quando eu li um livro dele, e vi a história de Toronto, de uma igreja de 100 pessoas, o que aconteceu. Eu falei: Deus, um dia quem sabe eu possa receber uma oração dele. Eu fui em 2 lugares para acontecer isso. Em nenhum dos 2 eu consegui receber a oração dele. Um deles até a pastora Miriam e o pastor já estava comigo. Lá em São José, não consegui que ele orasse por mim. Eu falei: Deus, eu fui tão perto dele. Aí fui lá para o sul para ministrar, para trabalhar. Deus proporcionou que eu ficasse mais alguns dias lá. E ele era o ministro. Quando eu me vi sentado na mesa jantando com ele, aleluia, o Espírito de Deus falou assim: no meu tempo eu faço coisas maiores do que você pede. Aí eu falei para ele assim, Randy, o que é que podemos fazer para que o que aconteceu em Pensacola, em Toronto, possa acontecer lá em Sorocaba, na minha cidade? Ele falou: o que você precisa, você está levando para lá. Aleluia. Ele colocou a mão no meu ombro e falou assim: houve um tempo em que você estava se despertando para tudo isso, e de repente o diabo conseguiu te colocar para baixo. Mas agora Deus começa a te levantar de novo. Foi um tempo maravilhoso. E eu venho aqui para dizer algo para vocês: a gente vai ver coisas que a gente não está acostumado a ver. Você está acreditando nisso? Vai ser um ano de tanta comunhão com Deus, que você vai se envolver tanto com Deus, que milagres vão ser coisas normais. Irmão, levantou 2 moços na cadeira de roda, e os diáconos que estavam lá trataram isso como coisa normal. Eu falei: não, eu estou no lugar errado, não é possível. Eu queria chegar perto para ver o que estava acontecendo de perto. E os diáconos colocaram as cadeiras de roda no canto, perguntou para o rapaz se ele queria sentar de novo. O rapaz falou: não, fiquei tanto tempo sentado, não quero sentar mais. E ninguém chamou lá em cima no púlpito para falar assim: ah, levantou o homem da cadeira de roda. Não, o apóstolo da igreja falou assim: isso acontece sempre, pastor. Eu falei: meu Deus do céu, nós podemos viver isso.
segredo é a nossa intimidade com Ele. Porque quanto mais íntimo nos tornamos dEle, mais próximo nos tornamos dEle, mais Deus faz por nós. Quanto mais próximos e mais íntimos, mais Deus vai nos usar. E vou dizer uma coisa para você, coloque isso no teu coração para 2018, guarde isso. Você que está ouvindo, assistindo pela internet, guarde isso. Deus não nos chamou para sermos membros de banco de igreja. Deus tem um chamado, um propósito na vida de todos. Cada um propósito diferente, mas Deus tem um propósito. E não adianta você correr, Deus vai te alcançar e vai te levantar para o propósito, porque Ele tem compromisso com o teu propósito. Se você tiver intimidade, você vai diminuir o tempo. A intimidade diminui o tempo das coisas. Amós diz isso. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Davi conquistou Jerusalém. Foi a única conquista de Davi, as outras foram todas de Josué. Jerusalém foi a única cidade que Josué não conquistou. E Deus permitiu que Davi conquistasse, com uma estratégia tremenda. As muralhas de Jerusalém era algo impossível de ser derrubada. Não tinha lugar para marchar. Era uma muralha construída em volta dos montes de Sião. E a Bíblia fala que os montes de Sião protegem. Não tinha como derrubar. Aí Deus deu uma estratégia para Davi não derrubar as muralhas. E tem muralhas na nossa vida que Deus não derruba. Deus dá estratégia para invadirmos, porque aquelas muralhas vão trabalhar a nosso favor. Davi entrou pelos canais de água. Quando os soldados dos Jebus viram, Davi já estava com seu soldado dentro das muralhas e dominou Jerusalém. Conquistou Jerusalém. Foi a única conquista que Davi teve como cidade. Um grande conquistador foi Josué. E quando ele conquistou, ele falou: não podemos ficar aqui e alegrarmos se a presença de Deus não estiver aqui. Ele mandou buscar a arca de Deus. E ele mandou buscar a arca de Deus em cima de um carro. Colocou um boi, 2 bois cobertos de ouro nas patas, roupas de linho, cobriu o boi, deixou lindo, uma carruagem, e colocou a arca de Deus e trouxe a arca de Deus. Só que a arca de Deus não podia ser trazida de qualquer jeito. A arca de Deus se traz com comunhão com o homem. Deus não tem comunhão com carroça. Deus tem comunhão com pessoas. Era para colocar nos ombros dos sacerdotes e não na costa de um boi. Só que o percurso ia demorar muito. Eu entendo que Davi estava muito, como posso dizer assim, com ansiedade, ansioso para que a arca chegasse. E ele falou: se nós viermos celebrando, vai demorar mais de 3 meses para a arca chegar aqui. Vamos buscar ela com a carroça. Vamos fazer algo lindo, que a hora que Deus olhar vai falar assim: nossa, esse boi está maravilhoso, pode levar a minha presença desse jeito. Enganados estamos nós muitas das vezes achando que compramos a presença de Deus. Aí, 3 meses era o tempo para chegar na casa de Obed-edom. 3 meses. Mas a arca chegou no mesmo dia na costa de um boi, e na frente da casa de Obed-edom balançou a arca. Quando balançou, alguém foi lá segurar a arca para não cair, tocou e morreu instantaneamente. Davi ficou com medo e falou: não vamos mais levar a arca. Vamos orar, Deus, alguma coisa está acontecendo. Põe essa arca na casa daquele homem. Obed-edom não era cristão, na linguagem nossa, não era judeu. Obed-edom era de Edom. Ele era jebuseu, da mesma tribo do lugar que eles tinham tomado. Obed estava ali escondido, torcendo para que os soldados de Davi não tomassem o seu patrimônio. E de repente bate na porta dele, Davi. E ele fala: agora, vai tomar tudo que eu tenho. E Davi fala: faz um favor para a gente. Posso colocar essa arca de Deus dentro da sua casa? Obed-edom não colocou a arca na casa dele porque falou: isso é bênção para a minha vida. Ele nem sabia o que era arca. Mas ele falou: bom, quem sou eu para discordar do rei? E colocaram a arca na casa dele. E Davi foi embora. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que o gado dele prosperou, que as plantações dele prosperaram, que as árvores frutíferas dele prosperaram. Mas espera aí, a gente vê esse texto e fala assim: pô, Deus prosperou naturalmente. Deus fez
Não, irmãos, sabe quanto tempo demora uma vaca para dar cria? Pelo menos parece que 10 ou 12 meses. Deus pegou 12 meses e trouxe para 90 dias. Uma vaca ficou grávida e teve um bezerro em 90 dias. As plantações que ele plantou cresceram, floresceram e frutificaram em 90 dias. Para dar azeitona leva pelo menos 10 anos. Em menos de 10 anos, azeitonas deram na casa de Obed-edom. Davi ficou sabendo disso e falou: o que é que Deus está fazendo? Deus encurta o tempo quando se aproximamos dele. Obed-edom, sem saber, se aproximou de Deus. A arca foi para perto dele, para dentro da casa dele, e ele teve o tempo resumido. Deixa eu dizer algo para você. A arca de Deus é a presença de Deus. Se você traz a presença de Deus para dentro da tua casa, se você traz, você se torna íntimo dele. O tempo de Deus é reduzido, é resumido. Aquilo que talvez demoraria 1 ano, 2 anos para acontecer, Deus faz acontecer em 90 dias. Aleluia. Isso é profético. Isso não estava no texto, não estava pensando nisso. É profético para a tua vida. Deus está querendo resumir o tempo de muita gente aqui. Deus está querendo fazer coisas que vão demorar para acontecer, ou que estão previstas para demorar para acontecer. Deus está dizendo assim: a minha comunhão, se você tiver ela, eu vou fazer o tempo ser resumido, diminuído. Aquilo que é demorar, não vai demorar, porque Deus vai reduzir, trazer na tua mão para a glória do nome dEle. Se prepare para milagres inesperados quando nós temos intimidade. Obed-edom ficou tão íntimo com Deus nesse período, que Davi mandou buscar a arca e colocar a arca no ombro dos sacerdotes e levaram para Jerusalém. Jerusalém estava perto, só que tinha que levar a arca assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz um sacrifício. 7, adora a Deus. Começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz um sacrifício. 7, adora a Deus. Davi sabia que desse jeito ia demorar pelo menos 3 meses e meio para chegar em Jerusalém. Sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Nós não temos como encurtar o tempo das coisas de Deus. Nós não. Mas Deus pode. Você pode fazer o que você quiser nas suas forças. Você nunca vai conquistar antes do tempo. Mas se você trouxer a presença de Deus para dentro da sua vida, Ele encurta o tempo e um milagre acontece na sua vida. E quando Davi saiu com a arca, Pastor Jorge, foi saindo com a arca, sabe quem veio atrás? Obed-edom com a família. Estava tudo próspero na casa dele. Ele falou: não vou ficar aqui, que a prosperidade está na presença de Deus. Eu vou aonde a presença de Deus estiver. E a Bíblia fala que Obed-edom, um homem que não era do meio dos judeus, se transformou em um levita na casa do Senhor. Ele foi contador na casa do Senhor. Ele, no dia da inauguração do grande templo de Salomão, estava ele do lado de Asaf, regendo o coral para adoração a Deus, porque ele sabia que o lugar melhor era na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o que você precisa é estar na presença dEle. O que você precisa é da comunhão com Ele. Se você estiver com fome e sede da presença dEle, fique tranquilo, Ele vai resumir o tempo, Ele vai trabalhar por você. A peleja não vai ser sua, a peleja vai ser dEle, e Ele vai vencer por você. Ele vai vencer. Quando estamos na presença, pode vir o urso, pode vir o leão, pode levantar o gigante. A presença de Deus vai te colocar sentado no trono que Ele prometeu. Pode levantar quem for. Deus vai te dar a vitória que você precisa.